Glória a Deus. Abra sua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 8, versículo 26 a seguir. Livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 8, versículo 26 a seguir. Todos acharam? Ainda não, porque estou escutando barulho de páginas. Fica tranquilo que o horário lá nós conseguimos aí meia hora transmitir a palavra do Senhor com 9h15, 9h20 até 9h30 nós terminamos o nosso culto em nome de Jesus. Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor: mas um anjo do Senhor falou a Filipe. Novamente. Mas um anjo do Senhor falou a Filipe dizendo: levanta e vai em direção ao sul, pelo caminho que desce de Jerusalém a Gaza, o qual está deserto. E levantou-se e foi. Eis que um etíope, eunuco, mordomo-mor de Candace da rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todos os seus tesouros, e tinha ido a Jerusalém para adorar. Regressava sentado no seu carro, lia o profeta Isaías. Disse o Espírito a Filipe: chegando-te, ajunta-te a esse carro. E correndo Filipe, ouviu que lia o profeta Isaías e disse: entendes porventura o que está lendo? E ele respondeu: pois como poderei entender se alguém não me ensinar? E rogou a Filipe que subisse com ele e ele se assentasse. Ora, a passagem da escritura que estava lendo era esta: foi levado como ovelha ao matadouro, e como está mudo o cordeiro diante do que tosquia, assim ele não abre a sua boca. Na sua humilhação foi tirado o seu julgamento. Quem contará a sua geração? Porque a sua vida é tirada da terra. Respondeu o eunuco a Filipe e disse: rogo-te que de quem diz isto o profeta? De si mesmo ou de algum outro? Então Filipe tomou a palavra e, começando por essa escritura, anunciou-lhe a Jesus. Indo eles, caminhando, chegaram a um lugar onde havia água, e disse o eunuco: eis aqui a água, quem impede que eu seja batizado? E disse Filipe: é lícito se crês de todo o coração. E respondeu ele e disse: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Mandou parar o carro, desceram ambos a água, tanto Filipe como o eunuco, e Filipe o batizou. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe, e não ouviu mais o eunuco, que jubiloso seguia o seu caminho. Mas Filipe achou-se em Azoto, indo, passando, evangelizava todas as cidades, até que chegou a Cesareia. Amém? Glória a Deus. Amados, você já parou para pensar e ouvir tantas histórias de como que Deus alcançou pessoas de modos assim assombrosos, engraçados? Quantas histórias nós ouvimos de pessoas testemunhando como que ele aceitou Jesus. Uma das histórias que me chama bastante atenção, que eu ouvi num passado distante, foi quando os missionários trabalhavam ali no Nordeste, começando a evangelizar aquela região, e era bem difícil, e havia muita perseguição, e havia muito jagunços naquele local. E o missionário, pregando a palavra, se reunia com as pessoas aceitando Jesus, e um determinado padre contratou um jagunço para tirar a vida do missionário. E o nome desse jagunço chamava José Alves. José Alves. Mas como as pessoas hoje têm um costume de economizar, reduzir os nomes, chamava Zé Arves. Zé Arves. O Zé Arves. E o Zé descobriu o momento da reunião, aonde que ia ser o culto, e ele foi adiantado, ficou
como chamam em determinado lugar, uma moita ali, ficou escondido naquele arbusto, com a sua espingarda no jeito, para a oportunidade certa, ele atirasse e matasse o missionário. E o povo se reuniu ali, todos ali reunidos, e o povo começou a cantar. E cantando, claro, o hino do cantor cristão, batista, com certeza, cantando ali, e eles cantaram o hino: manso e suave, Jesus está chamando. E cantando, e começaram a cantar. Daqui a pouco, quando eles cantaram umas estrofes, cantando, saiu aquele jagunço com aquela espingarda de trás daquele arbusto, chorando e querendo aceitar Jesus, e testemunhando diante das pessoas, dizendo o seguinte: olha, vocês não sabiam que eu estava ali, eu estava pronto para matar o missionário, e vocês começaram a cantar: amansa as aves, que o Jesus está te chamando. E ele estava aceitando Jesus Cristo, que ele entendeu, dizendo que eles cantavam: amansa as aves, que o Jesus está te chamando. Olha o que Deus faz para alcançar um jagunço. E outras histórias. Quem sabe eu estou diante de pessoas aqui que Deus, de uma forma tão interessante, te alcançou. Esse texto que nós lemos fala de uma pessoa muito importante da Etiópia, uma pessoa negra, com um cargo muito elevado, que cuidava de toda a tesouraria daquele país. E ele veio para Jerusalém para adorar. Amados, com a ajuda do Espírito Santo, eu gostaria de meditar com os amados sobre o seguinte tema: a misericórdia de Deus para alcançar os perdidos. A misericórdia de Deus para alcançar os perdidos. O eunuco era um superintendente dos tesouros da rainha de Candace, a rainha dos etíopes. Era uma pessoa muito importante. Esse homem era um prosélito. O que é um prosélito? Prosélito eram as pessoas que os judeus percorria para ganhar eles para obedecer os costumes judaicos. Ele era um prosélito. Por que eu estou dizendo que ele é um prosélito? Porque ele estava indo para Jerusalém para adorar. Ele não era judeu, mas tinha abraçado os costumes judaicos e estava indo para Jerusalém adorar. Então, em parte, ele conhecia a Deus. Estava em Jerusalém para adorar. E olha o costume dos judeus na sinagoga. Se você perceber, ele estava lendo a passagem de Isaías 53. E estava lendo 2 versículos da palavra. É o versículo 7 e 8 que ele estava lendo. E todo judeu na sinagoga, eles são assim: eles abrem o rolo, eles não lêem todo um texto, eles estudam 2, 3 partes desse texto. Mas todas as pessoas que saem da sinagoga após os ensinamentos, eles saem andando pelo caminho, eles vão repetindo, eles vão falando novamente. Observe que quando o Felipe chega nele, ele estava fazendo o quê? Ele estava lendo. E com isso também mostra que ele era uma pessoa muito importante. E também mostra que ele era poderoso, porque não era todo mundo que tinha um rolo. E a Bíblia diz que ele estava lendo. As pessoas que não tinham condições financeiras, eles ficavam repetindo o que dentro da sinagoga foi ensinado. E ele lia. Agora, amados, Jesus fazia pouco tempo que havia ressuscitado. O movimento, a conversa não era outra a respeito da ressurreição de Jesus. Os diáconos já haviam sido eleitos, ordenados diáconos, principalmente da classe helenista, porque as viúvas dos helenistas não estavam recebendo alimentação, como nós estudamos nesta manhã. Agora imagina o que foi ensinado
pelos sacerdotes dentro daquela, os escribas e sacerdotes dentro da sinagoga, com respeito para pegar exatamente essa passagem. Porque nós sabemos que os judeus ali não reconheciam Jesus Cristo como o Filho de Deus. Para eles estavam esperando um outro Messias. E certamente eles mencionaram isso. Mas o assunto era corrido dentro da cidade de Jerusalém a respeito dos feitos da ressurreição e dos discípulos de Jesus, do dia de Pentecostes, da festa de Pentecostes, o que aconteceu, e quantas pessoas estavam seguindo a Jesus, isso era notório. Mesmo que os escribas tentassem com uma pregação contrária, uns ensinamentos contrários, as pessoas começam a criar interrogações. É exatamente isso que as pessoas precisam criar umas interrogações. Esse homem estava voltando para a Etiópia com dúvidas. Esse homem estava perdido dentro do templo. Esse homem estava numa confusão teológica. E com certeza ele orou e queria saber a verdade. Queria andar na verdade. Essa passagem que ele vinha lendo, se você observar, pega a sua Bíblia, vamos lá em Isaías, só para você dar uma olhada, o que ele estava lendo. Isaías 53. O versículo 7, ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a boca, como um cordeiro que é levado ao matadouro, e como a ovelha que é muda perante os seus tosqueadores, assim ele não abriu a boca. Pela opressão, pelo juízo foi arrebatado. Quem dentre os da sua geração considerou que ele fora cortado da terra dos viventes, ferido por causa da transgressão do meu povo? E ali ele sabia que Jesus tinha sido morto. E havia comentário, uns diziam ele ressuscitou, outros não, roubaram o corpo dele. Ele estava confuso quanto à interpretação. E é exatamente isso que acontece com muitas pessoas, amado. Quantas pessoas que às vezes procura, ele está numa dúvida, ele procura os líderes religiosos dele e me explica aqui essa passagem que diz aqui que Maria teve outros filhos. A pessoa, não, a língua aí, no original quer dizer primos, isso aqui não é filhos, não. Engana as pessoas com a interpretação. E foi isso que os intérpretes da lei, os escribas que eram conhecedores da lei, os sacerdotes que ali estavam na sinagoga, tentando trazer uma outra interpretação dessa passagem, para que as pessoas não fossem e aceitassem o Senhor Jesus Cristo. Mas Deus, na sua infinita misericórdia, o Senhor que vê todas as coisas, que conhece o coração das pessoas, que vê que a pessoa quer andar no caminho certo, que quer aceitar o Senhor Jesus, e pela sua misericórdia, Ele vai ao alcance dessas pessoas. Lembre-se que o assunto do momento era a morte e a ressurreição de Jesus, o Filho de Deus. Olha que coisa interessante. Lembra quando eu li o primeiro versículo 26? Eu repeti novamente. Não é algo sobrenatural? O que diz lá no versículo 26? O anjo do Senhor foi e falou com Felipe. Eu acho tão incrível o que a Bíblia diz, e Deus é o mesmo. Se hoje acontece alguma coisa sobrenatural, as pessoas, será?
É verdade mesmo que Deus está falando? O anjo do Senhor chegou para Felipe e disse: olha, tem um homem assim, assim, que está descendo, eu vou te orientar, você vai atrás deles. Felipe, normal. Felipe vai pela banda do sul, de Jerusalém, que desce para Gaza. E o anjo disse: olha lá, amado, era um carro, não era um carro como nós, mas um carro puxado por cavalos, tipo uma carruagem, porque ele era uma pessoa importante. E anda devagar, uma carruagem não. No mínimo, vamos colocar aí uns 20 por hora. O Felipe teve que fazer o quê? Ó, a treta. Não, estou com um preparo físico muito bem. O Felipe teve que correr e chegar do lado e conversando. E ele escutou o que ele estava repetindo. Ele escutou em voz alta que ele estava repetindo o que ele aprendeu na sinagoga. O Felipe escutou e perguntou: você entende o que você está lendo? E ele disse: como eu posso entender se não há quem me explique? Ou seja, eu recebi muita explicação, mas eu estou com dúvida ainda. Eu não estou conseguindo engolir isso aqui, tá errado. E ele disse: sobe. E ali começou. E o texto diz que ele começou por essa passagem. E com certeza Felipe disse: o profeta não estava falando dele mesmo, estava falando do Messias, estava falando do Salvador. Isso aconteceu há poucos meses atrás. Ele morreu, ressuscitou o terceiro dia, está vivo. Eu vi, outras pessoas viram. E o que está acontecendo, o que nós temos feito, é no nome de Jesus. E ele começou a explicar desde o princípio, porque eles tinham, qual que era a base do ensinamento dessa época? O Velho Testamento, a lei, os profetas. Certamente Felipe disse assim: ó, Moisés foi um grande profeta, e ele disse que Deus levantaria um homem do meio de vocês, e esse vocês ouviriam. Esse homem é Jesus. E foi falando, foi explicando, falou do batismo. Amados, nós não precisamos complicar para falar de uma pessoa. Eu não preciso querer explicar de tantas coisas. Fale de Jesus, fala que Jesus transformou a tua vida, fala que a tua vida foi mudada, fala que Jesus é bom, que Jesus é vivo, que Jesus está ali, que Ele morreu para perdoar o nosso pecado. Acabou. Explicou. Chegou um determinado momento que o eunuco disse assim: eis a água aí, o que impede de eu ser batizado? Agora nós encontramos tantas pessoas, amado, de coisas pequenas, arrumando um monte de confusão. Batismo, por exemplo. Aonde eles estavam andando era um lugar deserto, certo? E no lugar deserto tem água corrente? Tem rios que correm? Não. Pega a geografia desse local, vai encontrar algum oásis ali. Exatamente nesse local de uma água parada. E aí vem pessoas que dizem: não, tem que ser batizado em água corrente. Logo que eu me converti, eu ouvi muitas pessoas, e um dia eu perguntei para uma pessoa: mas por que tem que ser em água corrente? É porque senão pega pecado de um no outro. Eu falei: como é que pega pecado no outro se a água lava pecado? Água lava pecado, amados. O que lava pecado? É o sangue do Senhor Jesus Cristo que nos purifica de todo o pecado. Tem uma quantidade de água que dá para afundar alguém, amém? Amado, você vê hoje tantas pessoas, soldados, e que pregam a palavra do Senhor no meio de guerra,
Eles sabem onde que eles batizaram uma pessoa? Na concha de uma carregadeira. Encheram de água a concha de uma carregadeira e ali eles batizaram. Eu vi esses dias um missionário pregando a palavra de Deus. Sabe onde que ele estava batizando? Eles tinham um tambor desse de 200 litros, encheram de água. A pessoa entrava dentro com a água ali, e o missionário do lado falava para eles as palavras, ele aceitava e afundava ele dentro de água. Eu já batizei um senhor que ele não podia ir numa piscina, num lugar, e ele doente ali. Nós pegamos uma piscininha dessas que as crianças brincam com água ali. Nós colocamos a água um pouco morna, colocamos ele sentado naquela piscina, e nós do lado, eu só deitei ele do lado ali. Ele foi batizado. O importante é que afunde, se é água corrente, se é água de piscina, se é de uma represa, se é do rio. O importante é que a pessoa aceitou Jesus e os seus pecados foram perdoados. Batismo não lava pecado de ninguém. Mas o ser humano gosta de criar confusão, gosta de arrumar um caso. E o Felipe disse: você crê de todo o teu coração que Jesus é o Filho de Deus? Eu creio. Então vamos descer. Eu fico imaginando, amado, a história desse homem foi registrada na Bíblia. Eu vim para adorar o Deus na sinagoga de Jerusalém e encontrei o Deus no caminho no deserto. Certamente o Felipe disse para ele: eu estava lá em Jerusalém, o anjo do Senhor falou comigo e mandou eu descer para encontrar com você. Olha o amor de Deus para com aquela pessoa. A misericórdia de Deus atravessa desertos. A misericórdia de Deus alcança lá naquele interior da Amazonas, como eu já ouvi testemunho de pessoas que não sabiam ler, e lá naquele meio daquele mato só tinha um rádio, a pilha, e ouviu uma forma mudando de estação, encontrou alguém pregando e aceitou Jesus, e começou a ouvir aquele programa diário, e ele andou quilômetros por meio daquela mata, andando de canoa até chegar na primeira igreja, para ele declarar que eu já conheço Jesus, eu só quero ser batizado. O Senhor Jesus Cristo, a misericórdia dele para alcançar um perdido. Eu quero dizer para você que ele está aqui. Esse eunuco estava perdido dentro da igreja, amados. Eu quero dizer para você que muitas pessoas, mesmo que hoje já se batizaram, estão dentro da igreja, estão perdidos dentro da igreja, porque não têm o mesmo entendimento, a mesma interpretação que o Senhor Jesus quer que você tenha. Muitas pessoas hoje estão aceitando Jesus para mudar de vida financeira. Muitas pessoas estão aceitando Jesus porque estão com medo de ir para o inferno. Eu não aceito Jesus porque eu tenho medo de ir para o inferno, mas eu aceito Jesus para me ficar mais perto de Deus, porque eu nasci para adorar a Deus. O medo passa e as pessoas vão da mesma forma para o inferno. Algo que me chama muito a atenção: o que aconteceu no interior desse homem. O texto diz assim: desceram ambos, foi batizado. E aconteceu um ato sobrenatural na frente do eunuco. O que aconteceu? Amados, ele foi transladado. Sumiu. Olha que interessante. Imagina aqui, batizaram, saiu das águas, alegre, se abraçaram, Pai do Senhor, e daqui a pouco o Felipe terminou a sua missão, e olharam um para o outro, daqui a pouco o Felipe desapareceu dali, foi transladado e já encontrava onde? Azoto.
E o texto diz que o eunuco, jubiloso, ele voltava para casa. Repetindo: agora eu sei, Senhor, quem era esse que não abriu a sua boca e morreu por mim na cruz do Calvário. Agora eu entendo o que o profeta Isaías estava dizendo. Verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, carregou com as nossas dores, e nos reputávamos por aflito e ferido de Deus e oprimido. Mas Ele foi ferido por causa das nossas transgressões, esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. A alegria de uma pessoa que aceita o Senhor Jesus de todo o seu coração. A alegria é tanta no seu interior, que vai fluir no exterior. Você olha para o rosto, a pessoa brilha. Olha para o olho dele e brilha. Por quê? Porque agora ele tem certeza da sua salvação. Agora ele tem certeza qual é o projeto de Deus na vida dele. Qual é o objetivo dele nessa terra. Jubiloso, ele seguiu o seu caminho. Alegres, alegres. Mais um missionário indo para a Etiópia. Mais um missionário que chegou e testemunhou. Ele era um homem com autoridade. Certamente ele chegou para sua rainha e disse o seguinte: eu fui encontrar com Deus na sinagoga e não o encontrei. Encontrei ele no deserto de Gaza. Agora eu sou outra pessoa. A vida dele foi transformada. Para você entender, amado, um pouquinho, só finalizando aqui. Esses homens eunucos, eles se dedicavam totalmente à vida dele para cuidar da rainha e dos bens da rainha. Esse homem, de livre e espontânea vontade, ele se decidiu ser eunuco. Jesus disse que alguns nascem eunuco, uns se fazem eunuco. Ou seja, esse homem era castrado. Eunuco quer dizer castrado. São servos. Ele nunca teria uma família. Ele dedicava toda a sua vida para sua rainha. Agora, ele encontrou mais paz ainda e serviria o Senhor Jesus Cristo para toda a sua vida. É muito interessante nós conhecermos os detalhes. Esse homem nunca mais foi o mesmo. E eu creio que você que já aceitou Jesus, a tua vida nunca foi a mesma. Se coloca em pé em nome de Jesus.